Olá, queridos alunos, tudo bem? Essa é a nossa aula de separação de misturas. Eu sou a professora Valquíria Paiva, professora de Química do Instituto Piaget de Ensino. Vamos lá? O que são separação de misturas? Você pode usar separação de misturas na sua casa, no seu dia a dia. Talvez hoje mesmo você fez uma separação de misturas. Por exemplo, quem nunca precisou usar um coador para separar a nata do leite antes de tomar? Ou, para quem gosta de café, quem é que não usa um filtro de papel ou de pano para separar o café coado do pó? Então, mesmo sem saber, nós utilizamos separação de misturas o tempo todo. Então, nesses dois exemplos que eu dei, nós utilizamos a separação chamada filtração. Quando você vai, por exemplo, cozinhar feijão, você precisa separar o feijão bom do feijão ruim, a pedra, daquilo que vai ser cozido. Então, nós usamos um outro método de separação que se chama catação. Então, separar uma mistura consiste em obter cada uma das substâncias puras que compõem essa mistura. Existem diversos processos de separação de misturas, então nós vamos primeiro ver um tipo de misturas, que são as misturas heterogêneas, depois nós veremos as misturas homogêneas. Se você não lembra que são misturas homogêneas e heterogêneas, eu sugiro que você veja o nosso vídeo anterior, que fala sobre classificação da matéria, onde eu falo de substância pura e misturas, ok? Então, em que se baseiam os processos de separação de misturas? Nas diferenças de propriedades físicas dos componentes. Quando um componente tem propriedades físicas diferentes do outro, nós então conseguimos separá-los. Por isso é muito importante nós conhecermos as propriedades das substâncias presentes na mistura, como, por exemplo, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, densidade, solubilidade, entre outros. Vamos ver primeiro os processos de separação de misturas heterogêneas, quando nós temos então um sólido misturado com outro sólido. Misturas heterogêneas é aquelas que formam mais de uma fase. Então, quando nós tivermos uma mistura heterogênea entre dois sólidos, a separação pode ocorrer através de catação, levigação, ventilação, flotação, atração magnética, dissolução fracionada, peneiração ou tamização, fusão fracionada ou sublimação. Vamos ver cada um deles. O exemplo da catação, como eu disse, é o exemplo do feijão. É o método mais simples que nós temos de separação de misturas, no qual nós usamos as mãos ou algum instrumento, como por exemplo, numa outra situação, uma pinça, né? Ou algum pegador, para nós separarmos um sólido do outro. É muito utilizado no nosso dia a dia, quando nós vamos escolher feijões, lentilhas ou outros grãos, separando eles de pedras ou de grãos indesejados ou de outras sujidades antes de cozinhar. Levigação é aquele método em que se usa a força de arraste da água. Então aqui está representando o processo de separação do ouro. A levigação, aqui nós utilizamos água que vai arrastar a sujidade, a sujeira, e vai separar dois sólidos com densidades diferentes. Os sólidos de baixa densidade vão ser arrastados, certo, pela corrente de água, e os sólidos de maior densidade vão permanecer no fundo do recipiente. É o processo aplicado, por exemplo, no garimpo de ouro, quando separa-se ouro de areia ou cascalhos, como mostrado nessa figura aqui. Então, as partes amarelinhas representam o ouro, a água passa aqui em cima, arrasta sujeiras e cascalhos, e o ouro, que é um metal muito denso, vai ficando no fundo da bateia. O processo da ventilação, nesse processo, é muito semelhante com a levigação, só que aqui é uma corrente de ar. Então, o ar vai arrastar esses sólidos com densidades diferentes.
Os sólidos que têm baixa densidade vão ser arrastados pela corrente de ar e os que têm maior densidade vão permanecer no recipiente. É o processo, por exemplo, que a gente faz quando separa o café torrado ou quando separa o amendoim, que é clássico, né? A gente torra o amendoim, amassa os grãozinhos de amendoim e vão ficar pequenas casquinhas. Essas casquinhas são mais leves. Então, se nós levantarmos, né, uma peneira, as cascas voam e o amendoim fica ali. Podemos também usar, por exemplo, para separar o arroz da sua casca. O processo de flotação. Esse processo consiste em adicionarmos um líquido que vai, um líquido sobre uma mistura. Então, por exemplo, essa mistura pode ser de sólido mais líquido, de líquido mais líquido ou até de sólido mais sólido, que vai apresentar alguns componentes que são insolúveis no líquido acrescentado. Geralmente esse líquido ele possui uma densidade maior que um dos componentes e menor que o outro, e vai separar eles por diferença de densidade, como mostra a figura. Então aqui nós temos uma mistura de areia e serragem. Quando nós acrescentarmos água aqui, a serragem, que é menos densa, vai flutuar, a areia, que é mais densa, vai para o fundo. A água separou as duas por flotação ou flutuação, vai fazer a flutuação do material menos denso. Atração magnética é a separação onde nós utilizamos um ímã para atrair um dos componentes da mistura. O processo de atração magnética é aplicado, por exemplo, quando nós utilizamos a separação de metais que vão ser levados para a reciclagem. O ímã vai atrair os metais como ferro, níquel e cobalto, mas não vai atrair, por exemplo, alumínio. Outro exemplo onde é utilizada a separação magnética é quando nós temos limalha de ferro com enxofre. As limalhas de ferro vão ser atraídas pelo ímã e o enxofre não. A dissolução fracionada é o processo em que todos os componentes presentes na mistura são colocados em um líquido, no qual apenas um dos componentes se dissolve. Um exemplo dessa técnica é quando nós separamos sal de areia. Então, tem até questões de vestibular assim. Uma pessoa foi acampar e deixou cair todo o sal do acampamento num pote de areia. Como separar, como recuperar essa sal e essa areia, né? Uma das formas é a dissolução fracionada. Se nós acrescentarmos água aqui, o sal se dissolve na água, ficando então água mais sal, e a areia ficaria no fundo, né? Aqui o processo continua nessa outra parte da imagem, onde poderíamos fazer uma filtração, separaríamos a areia num filtro, a solução de água e sal ficaria num outro recipiente, e através de destilação, aí nós teríamos água destilada e sal separado. Aqui nós vamos ver depois o processo de destilação também. A peneiração ou tamização é o método usado para separar dois sólidos formados por partículas de tamanho diferente. Ele é muito usado na construção civil, quando vão peneirar areia, por exemplo, dos cascalhos e das pedras. Aqui no exemplo, essas mulheres estão peneirando cereais. Fusão fracionada é um método que é aplicado na separação de sólidos que apresentam diferentes pontos de fusão. Então, por exemplo, para separar o ferro do chumbo e do estanho, primeiro a gente pode aquecer uma mistura e aí até 231 graus vai fundir o estanho. Depois a gente pode aumentar a temperatura até 327 graus para fundir o chumbo e, por fim, até 1576 graus para fundir o ferro. Cada metal, após derreter, é separado dos outros. Aqui no exemplo, a fusão fracionada tem enxofre mais areia. Se nós aquecermos, o enxofre vai se tornar líquido, fundido, e a areia vai continuar sólida no recipiente. Nós podemos separar o enxofre da areia, entornando o becker, e aí o enxofre fica separado e a areia sólida fica num outro recipiente. Sublimação. Este método ele é usado quando um dos sólidos da mistura é aquecido e sublima, ou seja, passa diretamente do estado sólido
para o estado de vapor, enquanto outra substância permanece no estado sólido. Um exemplo da aplicação desse processo é na separação do sal e do iodo que sublima após o aquecimento. Aqui no exemplo nós temos a mistura de areia e iodo. O iodo ele é uma substância que sublima, então quando nós aquecemos o iodo sólido, ele passa diretamente para o estado gasoso, o estado de vapor nesse caso, e aí ele fica, o vapor de iodo fica um iodo ressublimado, e aqui o vidro de relógio, que é como se fosse uma tampa de vidro do Becker, que vai separar então a areia do iodo. O iodo vai se ressublimar, vai voltar a ser, vai voltar do estado de vapor para o estado sólido e vai separar então a areia do iodo. Quando nós temos uma mistura de sólido e líquido, uma mistura heterogênea, onde o sólido não se dissolve no líquido, a separação pode ocorrer através de decantação, filtração simples, filtração a vácuo ou centrifugação. No caso da decantação, nesse processo, o sólido que se encontra misturado com o líquido, ele é mais denso. E após certo tempo, se a gente deixar simplesmente a mistura em repouso, após certo tempo, o sólido vai sedimentar, vai para o fundo do recipiente e o líquido vai ficar na parte superior. Esse líquido pode ser transferido para outro recipiente, ou virando-se lentamente a mistura no outro recipiente, ou ainda utilizando um sifão para transferir a parte líquida para outro recipiente, que é a sifonação. O sifão é uma mangueirinha. Quem tem piscininha em casa, piscina daquelas infantis, é uma mangueirinha assim. Que desenho horroroso. Eu já não sou boa desenhando. É uma mangueirinha curva, né? Igual aquela mangueirinha que tem na máquina de lavar, para jogar água fora. Então, aí você coloca o sifão aqui, o sifão vai ajudar a transferir a parte líquida para um outro recipiente, que é a sifonação. Esse processo de decantação ele é muito usado, por exemplo, nas estações de tratamento de água. Existe um processo chamado decantação, que é quando a água é captada, ela fica em repouso até que o barro sedimente e a água líquida possa passar para outras etapas do tratamento de água. A filtração simples, no processo de filtração, é utilizado um filtro que vai reter o sólido que não foi dissolvido no líquido e vai permitir a passagem da fase líquida pelos poros. Aqui, por exemplo, é um processo de filtração que nós utilizamos, por exemplo, para fazer café, né? A gente separa o café do pó, na separação do leite da nata, a filtração da água. Aqui nós temos, então, a baqueta, que é um bastão de vidro, o papel de filtro, uma mistura de sólido e líquido que vai passar por um filtro, um funil, né, de vidro. Isso aqui é uma filtração simples num laboratório. O sólido vai ficar retido no papel de filtro e o líquido vai cair aqui no becker, que é esse copinho. A solução filtrada vai ficar aqui no fundo. Isso aqui é um suporte para ajudar a segurar o funil nesse caso, né? Filtração simples, ela é realizada simplesmente utilizando o papel de filtro, como mostra a figura. Que a gente pode fazer, inclusive, diferentes tipos de filtração na nossa própria casa. A filtração a vácuo, ela usa o funil de Büchner, o papel de filtro, o Kitasato, que é essa vidraria que tem uma saída aqui para o vácuo, né? Uma rolha. A água aqui, esse material, aqui vai passar uma trompa d'água e a mangueira. Então, né, a passagem da água nessa vidraria, a trompa d'água, vai sugar o ar existente no interior do Kitasato e vai permitir o escoamento mais rápido do líquido em relação à filtração simples. Então, por isso que ela é chamada de filtração a vácuo. O processo de centrifugação é quando nós utilizamos uma centrífuga para acelerar o processo de decantação. O movimento de rotação da centrífuga vai permitir, por causa da inércia,
a deposição das partículas de maior densidade no fundo do tubo, separando-as da fase líquida, como vai exemplificado, por exemplo, para realizar exames de sangue. Então, quando nós fazemos exames de sangue, usa-se uma centrífuga que vai separar a parte do plasma das demais partes do sangue. Separação de misturas heterogêneas quando nós temos dois líquidos immiscíveis. Nós podemos utilizar o funil de bromo para separá-los. Aqui é o funil de bromo. O líquido menos denso fica na parte superior, o mais denso na parte inferior e tem uma pequena torneira. Então, o processo é muito simples. O líquido mais denso vai ficar na parte inferior, na parte de baixo do funil. E ele é escoado. Então, abre-se a torneira, o líquido mais denso vai escoando. À medida que acabou o líquido mais denso, a gente fecha a torneirinha, né? E fica o líquido menos denso na parte de cima, mais denso no becker embaixo. A velocidade do escoamento desse líquido é controlada pela abertura da torneira. Abriu, a torneira escoou o líquido, fechou, acabou. Então, aqui é muito simples esse processo. Pode separar, por exemplo, água e óleo nesse processo. Processo de separação de misturas heterogêneas quando nós temos um gás com um sólido. Existe também a decantação e a filtração para esse caso. Quando nós temos a decantação de um gás com sujidades, como a poeira, por exemplo. Nesse processo, a mistura vai passar através aqui de vários obstáculos no formato de zigue-zague e, à medida que vai passando, vai reduzindo a velocidade das partículas sólidas, que vão sendo depositadas no fundo do recipiente. O gás, no final, vai sair limpo. A decantação, por exemplo, ela é realizada nas indústrias com um equipamento chamado chicana ou câmara de poeira. Então, esse processo, por exemplo, de decantação pode ser usado para a purificação do gás natural. O processo de filtração separando gás de sólido é quando a mistura passa por um filtro que vai reter o sólido e deixar o gás passar livremente. O exemplo aqui nos aspiradores de pó das nossas casas, né? O filtro retém a sujidade e deixa o gás passar. Nas indústrias também, para evitar o lançamento de partículas sólidas na atmosfera, eles utilizam a filtração para separar partículas sólidas de gases.